Deus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Graça e paz. Uma vez mais, que essa paz repouse ao seu coração, ao coração de toda a igreja. Glória a Deus. Que privilégio estarmos aqui nessa noite. Que honra, que alegria podermos desfrutar da presença real de Cristo, irmão. Que coisa maravilhosa. E podermos estar com os nossos irmãos reunidos à mesa do Pai. Eu quero partilhar uma palavra muito objetiva que nós queremos iniciar hoje. Uma série de mensagens intitulada Vida no Espírito. Vida no Espírito. Queremos iniciar hoje essa série de mensagens. Vamos meditar ao longo de alguns domingos ali, se Deus nos permitir, acerca de uma vida no Espírito. E hoje, nosso primeiro encontro desta série, nós iremos falar sobre o Deus que vive em nós, o Deus que habita em nós. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Então, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos ler até do 16 ao 18 e depois saltamos ao 25. Como é o nome da série que nós estamos começando? Vida no Espírito. E hoje o primeiro tema é em Deus vivendo em nós. O Deus que habita em nós. Glória a Deus. Vamos lá? Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema. Temos aqui nas telas aqui na frente, você pode acompanhar com a gente. Se você não consegue enxergar a letra, meu irmão, você reclama com aquele irmãozinho que está lá atrás para ele aumentar depois. Ou você ora para Deus curar você da visão. Em nome de Jesus, nós ajudamos você a orar, irmão. Eu brinquei aqui com os irmãos na sexta-feira, na classe. Deus vai nos abençoar logo. Nós teremos um telão aqui com umas letras bem grandes, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu estou lendo na versão NVI. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 25 agora, vamos dar um salto, por gentileza. Diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, porque esse é o nosso texto base, que nós vamos trabalhar ao longo dessas semanas. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... já que vivemos no Espírito, andemos. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra nos ensina que nós passamos a viver no Espírito. Nós somos ressuscitados no Espírito. E essa é a maravilhosa obra de salvação do nosso Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossas ofensas. E por natureza nós éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, em seu riquíssimo amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele pegou aquele que estava morto espiritualmente, que não tinha sensibilidade, não tinha sentido, não tinha sentimento, amava o pecado, se deleitava no pecado, e Ele soprou vida nesse ser, eu e você, amém, meus irmãos? Essa é a maravilhosa obra gratuita do Senhor. O que Ele exige para que aconteça essa obra gloriosa? Nada, apenas que nós creiamos no Filho de Deus, nos arrependamos dos nossos pecados. Eu e você não podemos comprar, não podemos pagar, não podemos fazer um voto, um sacrifício. Isso não se conquista, isso se recebe gratuitamente do Senhor. Graça, favor imerecido, bondade imerecida de Deus.
Essa é a maravilhosa obra de salvação, obra gratuita. Então, nós recebemos isso do Senhor, como diz aquela canção, né? Não podemos comprar, não podemos pagar. E quantos de nós aqui podemos testificar disso? Um dia eu estive morto, eu estava longe de Deus, mas um dia Ele me trouxe vida. Quantos aqui já receberam a vida de Cristo? Amém, glória a Deus. Nós renascemos, como cantamos aqui hoje. Glória a Deus, hoje nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com o Pai, através do novo e vivo caminho, Jesus Cristo, que Ele preparou para nós. Antigamente apenas um homem consagrado podia interceder entre Deus e o povo. Apenas o sacerdote, uma vez ao ano, entrava na presença de Deus para interceder pelo povo. Mas quando Cristo vem, então, a Bíblia diz que Ele se torna o caminho agora. Ele rasga o véu que separava Deus e o seu povo, seus filhos. E agora em Cristo Jesus nós temos livre acesso à sala do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, todos que vivem no Espírito, o apóstolo Paulo continua: agora vocês que estão vivos no Espírito, vocês devem continuar vivendo no Espírito. Não basta apenas recebermos a vida, não basta apenas sermos salvos, termos o nosso nome escrito no livro da vida, não basta apenas isso, isso é o ponto de partida, mas agora a palavra nos ensina: continuem a viver andando dia após dia no Espírito. Viver no Espírito é uma conduta diária de todo cristão que renasceu, que nasceu novamente em Cristo Jesus. O texto que nós lemos em Gálatas aqui, meu irmão, ele está dentro de um contexto que Paulo está ensinando a igreja aos Gálatas como que deve ser a vida, as práticas, a conduta, a moralidade do povo de Deus, da igreja, de Cristo Jesus. E ele também apresenta, essas obras são as obras do Espírito. Se vocês praticarem essas obras, vocês vão ter vida abundante. Agora, essas obras são as obras da carne. E se vocês viverem por elas, vocês vão ter morte, separação de Deus. Então Paulo está explicando essas coisas. Mas nós queremos aprofundar hoje um pouquinho mais o que é viver uma vida no Espírito, então. O que é viver uma vida no Espírito? O que é? Recebemos. Muitos aqui creem, entendem que foram salvos, nasceram de novo, como nós falamos. Mas agora, o que é viver uma vida no Espírito? Precisamos aprofundar. Nós vamos, como eu disse, separar ainda algumas semanas para trabalhar em cima dessa palavra. Mas hoje, eu quero conversar com os irmãos, refletir, meditar. Primeiramente, viver uma vida no Espírito é entender que o Espírito habita em nosso interior. O Espírito está em nós, está presente em nós. Diga assim: o Espírito habita em mim. Diga: o Espírito está presente aqui. Aqui, meu irmão, dentro de nós. Isso é lindo demais, isso é profundo demais, meu irmão. Vamos ler um texto. 1 João 3:24. 1 João 3:24 diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Uau! Olha de novo, irmão, olha de novo, olha de novo. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós. Como? Temos convicção que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Não é o Espírito que ele nos dará, não é o Espírito que ele vai nos dar se a gente fizer alguma coisa certa, se a gente for um cara legal, né? Se a gente fizer as coisas certinho. Não, o Espírito que ele nos deu em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos nos certificar, irmãos, para vivermos uma vida no Espírito, é termos 100% de convicção que a vida do Espírito é uma vida permanente em nós, ela está presente em nós, ela vive nos filhos de Deus, nos nascidos de novo. Na época do Antigo Testamento, meu irmão, olha o privilégio que nós temos hoje. Na época do Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre algumas pessoas de vez em quando para cumprir uma missão específica, para cumprir uma missão, para liderar, para guerrear, para fazer uma obra em específico. Então o Espírito de Deus, ele vinha sobre a pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui, 2 exemplos apenas. Êxodo 31:2. Me ajuda por gentileza aí, filho. Êxodo 31:2.
2 exemplos apenas para que vocês possam ver como que o Espírito agia no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, ou seja, o Espírito veio sobre esse homem para que ele pudesse ter habilidades suficientes para fazer uma missão específica. Amém? Estão comigo? Estão me acompanhando? É assim que o Espírito agia. Agora outro exemplo, Números, livro de Números, capítulo 11, verso 25. Números 11, 25, um pouquinho mais à frente. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre eles, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Olha aí. Perceberam o detalhe? O Espírito então vem sobre aqueles 70 homens anciãos para profetizarem, para serem usados por Deus para uma missão específica. Mas depois o Espírito sai e acabou a obra, acabou a missão. Então, o que nós entendemos? No Antigo Testamento, na época da lei, o Espírito vinha sobre. Mas e agora na nova aliança em Cristo Jesus? E agora, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, enviou o Espírito Santo, o que acontece? O que mudou? Vejamos, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 6. E agora, meu irmão, o que mudou na nova aliança em Cristo? A Bíblia diz, 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra mais, não da lei mais, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do rosto, ainda que desvanecente, ainda que aquele brilho se esvaía. Verso 8: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? Paulo está esclarecendo a realidade do cristão, meu irmão, o cristão mais fraco que você pensa. Você olha assim, o cristãozinho que recém não sabe nada, chegou agora, o cristão mais fraco, se existisse um cristão fraco. O que Paulo está falando? O cristão mais fraco na nova aliança é um cristão que tem mais glória do que na época de Moisés, que viu a face de Deus. Quantos estão aqui, meu irmão? O cristão que você fala assim, chegou agora, nunca abriu a Bíblia, não conhece um verso de cor, nunca jejuou, nunca orou, está chegando agora. Esse cristão, esse crente, esse filho de Deus, ele tem um ministério muito mais glorioso do que Moisés, que ficou 40 dias no monte, e quando ele desceu, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Esse é o ministério que nós temos hoje, meu irmão. Esse é o Espírito que nós temos hoje. Antes, era como se você colocasse um metal perto do fogo, e se você deixasse ele ali, ele ia esquentar, certo? Só que quando você afasta o metal, ele volta a esfriar. Agora na nova aliança em Cristo Jesus, você não encosta mais o metal perto do fogo, agora o fogo vem para dentro do metal, meu irmão. É isso que mudou. Antigamente o Espírito vinha sobre um crente específico. Agora, em Cristo Jesus, a Bíblia diz assim: Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro do povo de Deus. Ele diz assim: agora eu não habito mais em templos formados por mãos humanas. Não é aqui essa igreja de pedra aqui, ó, de tijolo, bloco, concreto. E quando nós entramos aqui, estamos entrando na presença de Deus. Não, agora na nova aliança em Cristo Jesus, Ele escolheu o povo, homens, pedras vivas para habitar dentro deles. O Deus que está presente, o Deus
que habita. O Espírito está muito mais do que sobre nós, Ele está dentro de nós. Jesus disse certa vez assim: quando disserem para vocês que o reino de Deus está ali, está acolá, não acreditem, porque o reino está dentro de vós. Esse é o reino do Senhor. Essa é a gloriosa manifestação do Espírito na nova aliança, meu irmão. E isso ainda mais poderoso, não é mais uma visitação. A gente não ora mais para Deus nos visitar. Senhor, visita-nos nessa noite. A gente não ora mais: Senhor, eu quero uma visita. Tem uma canção que diz assim: passa lá em casa, Jesus. Não tem uma canção assim? Visita lá em casa. Não, Ele não quer visitar, meu irmão, Ele quer habitar. Ele não quer só passar, Ele não quer ser só um passageiro, Ele não quer apenas aí, Ele de vez em quando a gente precisa dEle, Ele vem, e aí daqui a pouco a gente descarta. Não, Ele habita dentro de nós, Ele quer fazer morada dentro do crente, meu irmão. Isso é muito glorioso, isso é maravilhoso demais, meu irmão. O que isso influencia na prática da nossa vida? Como que essa consciência de que o próprio Deus habita dentro de nós, como que essa vida no Espírito interfere na nossa vida diária? Como que isso interfere, pastor? O que muda essa consciência? Diga assim comigo: muda tudo. Muda tudo, meu irmão, muda até a nossa oração ao Senhor. Antigamente tinha canções que diziam assim, ó: vem nesse lugar, enche esse lugar. Antigamente cantávamos assim, não é, meu irmão? Cantávamos assim: vem. Eram orações, eram canções que adoravam um Deus distante que era chamado para vir. Mas eram canções que estão atrasadas, porque na nova aliança Ele já veio, Ele já consumou. Ele disse: tudo está consumado, tudo está pronto, eu já estou, eu não virei, eu já estou presente, eu me faço presente no meio do meu povo. Eu habito no meio do meu povo. E o que muda essa nossa realidade, então, quando a gente tem uma vida no Espírito, quando a gente tem essa consciência que o Espírito já está dentro de nós, o próprio Deus habitando, nós temos a consciência de um amor permanente dentro de nós. Diga assim comigo: amor permanente. Ter o Espírito Santo vivendo em nós, meu irmão, nos assegura de que nós somos amados permanente e incondicionalmente. O fato de você ter o Espírito Santo habitando em você, isso te dá convicção que você é amado de uma forma incondicional e permanente. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você ora com o Espírito Santo, meu irmão, habitando dentro de você, você tem certeza que você é amado pelo seu Pai, pelo Pai Celestial. Você é abraçado por Ele, você detém esse amor dentro de ti, pelo Espírito que foi derramado em você. Em 1 João 4,12, diz também: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Olha isso, meu irmão. Nos outorgou, nos deu, nos confiou do seu Espírito. Como que você tem certeza que Deus te ama, meu irmão? Como você tem certeza? Como que você consegue atestar que Deus te ama? Como? Se alguém perguntar para você assim: como você tem certeza que Deus ama você? Mike, como você tem certeza que Deus te ama? Aline, como que você tem convicção? Você pode atestar, como você pode comprovar que Deus te ama? A Bíblia diz, confirma isso para nós. Sabe como nós podemos atestar? Porque Ele enviou o próprio Espírito dEle para habitar dentro de nós. Por isso nós temos confiança que somos amados. Existe um Espírito, a vida de Deus aqui dentro de nós. E isso é a maior convicção de que nós somos amados por Ele. Porque eu pergunto para você: quem de nós merecíamos isso? Você pagou por isso? Você comprou? Você fez um voto? Você fez um sacrifício? Você deu uma oferta bem grande? Não, jamais. Nós não merecemos isso. Então, por amor,
Ele decidiu habitar dentro de nós. Que glorioso, meu irmão. Que palavra de Deus que nos encoraja a confiar no seu amor. Quando nós entendemos que o Espírito está constantemente conosco, Ele não sai de nós quando falhamos, Ele não sai de nós quando nós tropeçamos, irmão. Como tem crente que vive dessa forma, como tem filho de Deus, crente ainda, que vive de uma forma legalista, e ele acha ainda que ele está aqui na igreja, ouvindo a palavra, louvando, cantando, Deus ama, Deus me ama, ele tem certeza do amor dele, mas aí ele vai lá fora, no dia a dia, na segunda-feira, ele comete um erro, ele desliza, ele tropeça e cai, e aí ele fala assim: pronto, agora Deus me odeia, agora Deus me deixou, agora eu vou ser fulminado por Deus, agora Deus está olhando, vai me deixar de castigo num canto do lado dos filhos desobedientes, agora eu não sou mais alvo da bênção de Deus, agora Deus já não me abençoa mais, agora Deus não vai ouvir mais minha oração. E agora esse mesmo crente que outrora estava confiando no amor de Deus, agora caído, vai começar a tentar fazer o possível para conquistar o amor de Deus de novo. Eu vou na igreja de novo, eu vou orar essa semana, eu vou jejuar, eu vou tentar ser um marido melhor, eu vou tentar ser uma mãe melhor, e ele vai tentar se esforçar para que Deus o ame novamente. E ele começa a entrar num ciclo de religiosidade, diga assim comigo, um ciclo religioso. Mas isso não é evangelho. O evangelho diz, Romanos 5:8, o amor de Deus está em que Ele nos amou mesmo sendo ainda pecadores. Então por que a gente está tentando conquistar o amor dele constantemente? Por que a gente está tentando chamar a atenção de Deus constantemente, sendo que a atenção do Pai já está em Cristo, que habita em nós pelo seu Espírito? Religiosidade, legalismo, isso faz com que os cristãos, os filhos de Deus, irmãos, vivam uma vida tentando mendigar o amor de um Pai que disse: eu já te entreguei o maior amor, eu já fiz o maior sacrifício de amor, que foi o que? João 3,16, enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então quando a gente vive no Espírito, meu irmão, e tem a consciência que o Espírito está habitando em nós, nós sabemos que o Espírito não sai de nós quando a gente falha. A gente entende que o Espírito não sai de nós quando a gente tropeça, quando a gente comete um pecado, um deslize, porque, pastor, então isso de certa forma me dá uma carta branca para pecar. Amém, igreja? Se o pastor disse que a gente pecar, o Espírito não sai de nós, não deixa a gente, ele vai continuar me amando, ele vai continuar, então isso me dá a carta branca? Não, irmão, porque aquele que foi alvo do amor de Deus, ele nasceu de novo, e quem é nascido de novo não deseja viver no pecado. A pergunta é, se nós pensássemos assim, em continuar pecando, a pergunta é, será que você nasceu de novo? Será que eu nasci de novo? Porque o nascido de Deus não deseja viver no pecado. Mas nós temos a convicção que ainda que tropeçamos, ainda que falhamos, cometamos um pecado, porque o pecado na vida do crente é um deslize, não é um estilo de vida, amém, meu irmão? O pecado não é um estilo de vida, eu não estou vivendo e desfrutando do pecado, ele no máximo pode ser um deslize, uma queda, um tropeço, é assim, e não uma intenção de vivermos ali, mas quando caímos, quando falhamos, o amor dele não sai de nós, ele permanece sobre nós, ele não nos abandona, nós não somos mais órfãos, abandonados, nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Assim como ele também não vai te amar mais, e não vai me amar mais quando a gente fizer as coisas aparentemente ou moralmente corretas. Pastor, essa semana eu mereci uma estrelinha, pastor. Eu fui em todas as reuniões da igreja, eu fiz oração todos os dias, eu li a palavra todo dia, pastor. Pensa comigo se eu não mereço uma estrelinha de Deus. Eu até jejuei essa semana, pastor. Estou merecendo uma estrelinha. Não, Deus não vai nos amar mais por aquilo que nós fazemos. O amor dele está completo. Diga assim, o amor de Deus é completo. Diga, o amor de Deus é grandioso. E é suficiente, meu irmão. É a medida suficiente que nós jamais poderíamos comprar. Glória a Deus. Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai.
Você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai. Amém, meu irmão? Precisamos crer nisso. Isso é viver no Espírito. Desfrutar do amor. Desfrutar do amor. Estamos cantando aqui, irmão, nessa hora, no momento de louvor, sabe? E nós sabemos que nós não vamos impressionar Deus com nada. Nós não vamos impressionar Deus com nossas músicas, com nossas canções. O intuito não é impressionar a Deus. Sabemos que Ele já nos ama. A gente está aqui só em gratidão ao Senhor, dando uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. Então quando a gente sobe nessa plataforma para cantar, para tocar, para louvar o Senhor, não é para, Senhor me abençoa, faz, tentar conquistar alguma coisa. Não. É com o entendimento de que nós já somos amados em Cristo Jesus. Como é bom, irmão, isso traz segurança para nós, traz confiança. Como é bom ser amado por um Deus vivo. Segundo lugar, ter a consciência que o Espírito habita em nós também nos traz proteção e cuidado. Nos dá o entendimento de que somos protegidos e cuidados por Deus. 1 João 5,18 diz assim a palavra de Deus: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de novo o guarda, Deus o guarda, e o maligno não toca nele. Amém, igreja? O maligno toca no Filho de Deus? O que a palavra de Deus diz? O maligno não o toca. Quando nós temos a consciência que o Espírito Santo habita em nós, nós desenvolvemos a capacidade de confiar nele. A capacidade de confiar de que o inimigo não irá destruir ou frustrar a nossa fé. A nossa confiança de que o inimigo não poderá apagar o meu nome que está escrito no livro da vida, meu irmão. Nós desenvolvemos a capacidade de confiarmos de que se Ele nos salvou, irmão, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, o inimigo não poderá mudar qualquer tipo de coisa nesse sentido. Somos guardados por Deus. Somos preservados corpo, alma e espírito no Senhor, para o grande dia da redenção, o dia que o Senhor voltará. Somos guardados nele. O apóstolo Paulo ora à igreja, se eu não me engano, de Tessalonicenses, ele diz assim, que o Senhor preserve corpo, alma e espírito para o grande dia da redenção do Senhor. Então nós somos guardados nele, somos protegidos nele. Interessante como que alguns crentes se sentem mais confiantes quando contratam um seguro para sua casa, para o seu carro. Alguns crentes se sentem mais seguros quando trancam a porta da casa para dormir. Quantos trancam a porta da casa para dormir? Aqui em Floripa até um pouco mais tranquilo essa questão de segurança, mas tem uns lugares que nós viemos aí, irmão, Deus o livre, se você não tem uma cerca elétrica, um sistema de alarme, um seguro, né? E muitos crentes se sentem mais seguros quando fazem essas coisas. Ligam o alarme do carro, fecham a porta da casa, trancam as janelas para dormir. Por quê? Eles se sentem seguros que eles estão guardados durante a noite. Mas a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esses dias eu vi um vídeo que aconteceu em um outro país, não me lembro o país, se eu não me engano foi a França, de que um ladrão entrou na casa e tinha uma câmera no quarto de um casal dormindo, e o ladrão entrou e diante do casal dormindo na cama, irmão, e eles não acordaram, e o ladrão ficou ali por meia hora observando. Tá louco, né? Mas a câmera filmando aquele momento tenso, aquela coisa que dá uma agonia de você ver que alguém estranho estava no quarto, enquanto aquele casal dormia tranquilamente, como se nada fosse acontecer, e eles fossem acordar tranquilamente no outro dia. O que nos dá certeza que quando você e eu deitamos a nossa cama para dormir, irmão, a gente vai acordar no outro dia? Que durante a noite não vai acontecer. Irmãos, nós somos guardados no Senhor. Se Ele não edificar a casa, se Ele não guardar a casa, não adianta nada, irmão, fechar a porta. Não adianta nada.
Não adianta nada eu contratar o melhor sistema de segurança e alarme. Não adianta nada. Nós estamos seguros no Senhor. Porque mais do que destruir o corpo, esse mundo estamos sujeitos. Batemos o carro, ficamos doentes. Daqui a pouco morre alguém precocemente. Estamos sujeitos nesse mundo. Mas mais do que matar o corpo, nós devemos temer ao Deus que tem poder de colocar a nossa alma, seja no céu ou no inferno. Aquele que tem poder para preservar a alma dos filhos de Deus. Essa é a segurança do Filho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse certa vez assim, para mim o morrer é lucro. Estar com Deus é infinitamente melhor. Porque ele sabe, ele tem consciência, ele tem convicção. Se eu partir agora, me der um raio fulminante aqui, eu vou embora. Eu tenho certeza aonde que eu vou. Eu estarei com o meu Senhor. Há uma coroa de glória esperando para mim. Você tem certeza disso, meu irmão? Você tem certeza, absoluta certeza, que se agora desligasse um fiozinho do seu cérebro e você caísse duro agora, você tem convicção que Ele chamaria você pelo seu nome para habitar eternamente com Ele? Meu irmão, o crente que tem convicção da sua salvação, tem convicção que o Espírito habita dentro dele, não vive com medo da morte. Ele não vive com temores. Já viu que tem crente que tem medo de morte? Deus o livre, pastor, falar de morte. Deus o livre falar um negócio desse. Eu não gosto nem em velório. Meu irmão, o crente tem que entender que a morte, na verdade, é o retorno para o nosso lar de origem. A casa do Pai. Morrer para o cristão é lucro. Olha aqui, os nossos irmãos vão simbolicamente morrer hoje nas águas do batismo. A Bíblia diz que a figura é justamente como a morte. O nosso Senhor Jesus foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso simboliza o quê? Meu irmão, se nós morremos com Ele, Ele nos prometeu que um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Em glória, em glória. Nós somos protegidos, somos guardados no Senhor, irmão. Ovelha segura é a ovelha do bom pastor, que é Cristo Jesus. Diga assim comigo, eu sou uma ovelha do bom pastor, que é Cristo Jesus. Você acha mesmo que o bom pastor, que tem um cajado na sua mão, é representado pelo leão da tribo de Judá? Você acha mesmo que ele permitiria qualquer inimigo tocar em você? Você acha mesmo que ele permitiria que um inimigo entrasse no curral das ovelhas de madrugada, e ele estaria dormindo, ele estaria distraído, e ele permitiria que o inimigo tocasse em você? Jamais. O bom pastor guarda as suas ovelhas. E se uma desvia ainda, ele vai atrás e traz de volta. Amém? Ele não permitirá que nenhuma das suas ovelhas se percam, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então o que isso significa, pastor? Isso nos traz confiança, segurança. Isso nos faz caminhar com mais leveza, entendendo que a gente não está tentando constantemente, todo dia tentando ganhar nossa salvação. Ah, pastor, pequei, agora perdi minha salvação, agora vou tentar conquistar de novo. Ah não, caminhei agora certinho, bonitinho, fazendo as coisas legalzinhas. Ah, caí de novo, perdi a salvação, e agora vou tentar conseguir de novo. Não, irmão. A confiança que o Espírito habita em nós é a certeza que nós já somos dele. Nosso nome já está escrito naquele grande livro. Glória a Deus por isso. Confie no cuidado do Senhor. Confie e tenha segurança no Senhor. Tem uma lei, não diria uma lei, mas uma cultura no Antigo Testamento, talvez alguns aqui já ouviram, chamada a lei do limiar. Alguém já ouviu falar? A lei do limiar. O que é o limiar na Bíblia? Frequentemente, limiar se refere ao quê? Ao umbral da porta, à soleira da porta. Então, um limiar. Aqui nós temos um limiar do altar. Passou para cá, você está em cima do altar. Passou para lá, está fora do altar. No Antigo Testamento se tinha essa consciência. Quando a pessoa entrava pelo limiar da casa, passava a soleira da porta para dentro da casa, o que acontecia? Aquela pessoa, por uma cultura, ela estaria segura dentro do lar. Se ela estava sendo perseguida por inimigos, se ela tinha um exército atrás dela, e ela transpassava o limiar de uma casa, agora o dono daquela casa, o anfitrião daquela casa, se responsabilizava em proteger, em cuidar, em guardar essa pessoa que entrou.
E agora aqueles inimigos que viriam teriam que vencer esse anfitrião agora, porque agora se essa pessoa passou o limiar, ela pertence àquele lugar, ela está segura naquele lugar. Me acompanha? Amém? Glória a Deus. Segurança, refúgio, é um lugar de segurança. Lembra quando na Páscoa dos hebreus, lembra disso? Deus manda o povo passar o sangue no limiar da porta, nos umbrais. Por quê? Porque quando viesse o anjo da morte, o anjo passaria por cima e desviaria, ele não transpassaria o limiar que estava manchado de sangue. Estaria protegida aquela família. Amém? Agora, deixa eu dizer algo para você na nova aliança. A Bíblia diz que Deus, em seu infinito amor, com seu muito amor com que nos amou, Ele nos transportou do império das trevas, e Ele nos fez passar pelo limiar do lugar celestial, e Ele nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso significa o quê? Que se nós estamos nele, se nós transpassamos o limiar dessa região celestial, no Espírito, nós estamos seguros, meu irmão. Porque agora Ele é responsável por nós. Ele nos guarda, Ele nos protege. Quantos estão aqui, meu irmão? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, tentando buscar oportunidades que possa nos tragar. Mas ele está ao derredor, porque ao nosso redor, ao nosso lado estão os anjos do Senhor, e dentro de nós está o próprio Deus vivendo em Espírito. Amém, meu irmão? Então você é guardado no Senhor, você é protegido. Confie, descanse, entenda que você está seguro, e principalmente a tua salvação está segura no Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13, nós já vamos encerrar. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Os homens sabem, os homens que vieram no nosso último encontro de homens aqui, sabem que nós falamos sobre esse texto. Em Cristo Jesus nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E esse selo, que é o próprio Espírito habitando dentro de nós, é a garantia que quando Ele voltar, Ele vai nos resgatar de volta para Ele. Amém, meu irmão? Essa é a segurança que nós temos. Se eu tenho o Espírito, eu tenho a convicção de que quando Ele vier em glória, a Bíblia diz que vai ser um evento glorioso, que todo olho verá. Seja quem está aqui no Rio Vermelho, em Florianópolis, seja quem está lá na China, seja quem está lá na Austrália, vai ver esse evento glorioso e único, Jesus Cristo voltando dentre as nuvens, e Ele vai resgatar os seus filhos, vai resgatar a sua igreja. E como que Ele vai identificar? Os que têm o selo da promessa, Espírito Santo vivendo e habitando dentro de nós. Amém? É esses que Ele vai salvar, esses que Ele vem reunir, é essa igreja gloriosa que Ele vem buscar para si. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, meu irmão. Meu irmão, nós precisamos desenvolver essa capacidade de crer que o Espírito está vivendo dentro de nós. E quando a gente orar, eu quero orar juntamente com você nessa noite. Quando a gente orar, nós precisamos crer, irmão, crer que Ele está aqui, está ouvindo a nossa oração. Às vezes a gente faz uma oração, irmão, ouça isso. Às vezes a gente vai fazer uma oração, nem mesmo a gente acredita no que está falando. A gente está orando com Deus, parece que está tão longe, que nem a gente acredita que Ele está ouvindo.
Eu quero te chamar a atenção nessa noite, todos nós, irmãos, a orarmos não um Deus que está distante, mas que está perto, está próximo, está dentro, já está. O que você falaria para um Deus que está ouvindo você agora? O que você diria a Ele? Se você pudesse vê-lo com os seus olhos, o que você diria a Ele? É dessa forma que nós precisamos orar. Não é sobre falar palavras bonitas, fazer uma oração, excelentíssimo Deus, glorioso. Não, irmão. É um filho que entende que está na presença do seu pai. E você fala com convicção, e você ora com convicção que Ele te vê, Ele te ouve. É muito mais do que palavras. Jesus nos ensinou a orar. Ele disse assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele não diz o pai que te ouve em secreto, ele diz o pai que te vê em secreto. Por quê? Porque oração é muito mais do que palavras que saem da nossa boca. É um coração que Deus está vendo. Quantos estão aqui, meu irmão? Deus está buscando um coração que entende que o Pai, através do seu Espírito, já está ouvindo. Então ore com convicção, meu irmão. Ore com certeza. Ore com fé. Ore crendo. Ele está te ouvindo hoje. Ele está ouvindo o seu clamor. Eu não sei o que você deseja falar para Ele. Eu não sei se até aqui você orava de uma forma pensando que Deus era um Deus distante, mas eu quero te convidar hoje a orar de uma forma diferente, meu irmão. Ore para um Deus que está te ouvindo aqui agora, mais perto do que a pele em nossos ossos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Ore. Coloque a sua vida presente ao Senhor nessa hora. Ore de uma forma, talvez para muitos aqui, diferente do que você estava acostumado a orar. Não convide Ele para vir, mas creia, Ele já está. Espírito Santo de Deus, o Deus que habita, o Deus que está presente, Deus que está dentro de nós. Não merecíamos, Senhor. Nenhum de nós merecíamos, porque todo homem foi destituído da sua glória. O pecado nos afastou do Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor veio ao nosso encontro primeiro. O Senhor decidiu, por livre vontade, tão grande amor e misericórdia, nos alcançar, nos abraçar, nos tornar parte da família de Deus. Senhor, nos ajude a crer, nos ajude a ter a fé e a confiança que o Senhor está aqui, vivendo nos filhos, vivendo em nós. Nos ajude a confiar que o Senhor está ouvindo a oração, está vendo os corações nessa noite. Senhor, perdoa-nos todas as vezes que nós tentamos pagar ou recompensar o Teu amor. Perdoa-nos todas as vezes que nós achamos que o Senhor deixou de nos amar, de nos ouvir, que o Senhor se afastou de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não sabemos o que falamos, nós não sabemos sequer orar como convém, porque se nós pudéssemos enxergar como o Senhor vê, nós estaríamos, Senhor, contemplando o maior amor que nós poderíamos receber, o amor do nosso Pai. Amor do Pai por nós. Senhor, tantas pessoas nos odeiam, à nossa volta as pessoas nos amam por interesse, até família abandona família, até pais abandonam filhos, filhos abandonam pais, maridos suas esposas e vice-versa, mas existe um amor mais forte do que a morte, um amor que jamais nos abandona, um amor que nos acolhe, um amor que nos perdoa, um amor que nos abraça. Esse é o amor de um Pai perfeito, glorioso. Mesmo aqueles que foram rejeitados, eles encontram família na presença do Pai. Mesmo aqueles que são órfãos biológicos de um pai natural terreno, de uma mãe natural terrena, na presença do Pai celestial, ele encontra família, ele encontra amor e acolhimento. Ah, Senhor, como é bom pertencer a Ti.
Como é bom. Eu quero te convidar a dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Chegue perto de alguém nessa hora. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Senhor, essa família que se reúne diante do Senhor. Filhos que estão desfrutando da sua graça e do seu amor, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está se mostrando real, um Pai presente para muitos aqui. Te agradecemos, Pai, porque muitos entraram nessa noite se sentindo distantes do Senhor, mas hoje o Senhor confirmou a eles: eu amo você, eu jamais abandonarei você, eu jamais deixarei você abandonado, eu escolhi abraçar-te, eu escolhi te aproximar de mim, diz o Senhor. O maior amor da história da humanidade. Sem interesses, sem barganha, sem nada em troca. Ore pelos seus irmãos. Agradeça a Deus pela vida dos seus irmãos, porque o amor de Deus é manifesto na comunhão do corpo de Cristo. Quando nós permanecemos unidos, o amor de Deus se manifesta. O amor de Deus se revela. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, disse o Senhor, se permanecerdes amando uns aos outros.